Vida Vibe Mundial FM. Começa agora, na Vibe Mundial, o programa Caminho Profundo. O cérebro emocional em remissão espontânea, sem psicanálise nem medicamentos. Apresentação do psicoterapeuta Edicélio Bispo. Bom dia mesmo, queridos ouvintes. Bem-vindo mesmo à descoberta, enfim, do contato mais profundo existencial pelo seu eterno caminho profundo. Caminho profundo, o processo inteiro da descoberta, do apossar-se, do construir-se, do andar livremente, onde o caminho é o próprio destino, o caminho de curar-se. A função da vida, a função do viver é curar-se e pronto. E o viver e a vida, o existir e a minha vida, parecem tudo a mesma coisa, mas são coisas extremamente diferentes e, em alguma maneira, até diametralmente oposta. A minha vida é a chancela da apropriação indevida do viver que existiu antes de mim, da vida. A vida não é minha, a vida não é de ninguém, a vida é a vida. A vida é a expressão maior da eternidade divina. A vida. O viver é intenso, profundo. E é o oposto daquilo que eu chamo minha vida. O existir simplesmente existe, pronto. Um conjunto neurobioquímico de milhões e milhões de combinações construídas ao longo de todo existir, onde a vida se apresentou aqui, nessa terra. A vida existe. Então, ela vive. A minha vida é a apropriação indébita disso tudo. E o teu caminho profundo sabe, e sabe muito bem, te conduzir para entender no sentido da descoberta. Porque quanto mais você entende, consciente, logicamente, é possível, é bem provável, que interna, existencialmente, a distância aumenta em direção àquilo que é a função do viver, do existir, da vida. A eternidade que nasce com ela. A vida nasce eterna. A vida nasce eternamente no sempre. A vida foi antes, é agora e será sempre. A vida não é a minha vida. Eu queria passar para vocês uma sugestão de como o programa Caminho Profundo seria útil e eficaz ser acompanhado. Primeira coisa, apenas ouça e pronto. Mas ouça de um jeito especial, de um jeito onde simplesmente deixar que as percepções entrem no seu sistema todo. Ouça sem contestar, nem adivinhar, sem aprovar ou desaprovar. Apenas ouça e deixa que esses sons, essas palavras que carregam ao longo da história da humanidade significados variáveis, intrínsecos para todo mundo, deixe que isso ocupe o teu interior. E não tente o tempo todo se ocupar da ideia de descobrir, entender racional e conscientemente qual é a imagem. Esse programa é para você sentir, é para você ver, ouvir, cheirar. Como toda cadeia evolutiva tem os seus recursos, os seus sensores de toda a vida nesse nível. Então, é desse jeito. E não importa o que você vai fazer com isso. Não importa. Apenas deixe que essa experiência se ocupe de você de verdade. O teu caminho profundo
tem marcas profundas. O caminho profundo tem a marca essencial do viver, do existir da sua vida. Uma linha não tão tênue, uma linha forte que está desde a nascente. Quando você aflorou daquela nascente, esse caminho profundo, trazido até ali, a melhor resposta possível, adaptativo, de memórias celulares concretas, definitivas e pronta, que a vida se apropriou dela, aperfeiçoou e como aperfeiçoou durante 4 bilhões de existência. Esse caminho profundo, que estava no interior da nascente, com você, com memória celular, é tudo aquilo, calcado na função única da vida, viver. Viver e pronto. E as respostas, a expertise de avançar vitalmente em busca de energia o tempo todo, de antecipar o real predador circundante. E quando não tiver jeito, fugir e fugir maravilhosamente bem. Esse movimento existencial de aproximar-se, de avançar, recuar, parar e fugir é os 4 mandamentos essenciais do viver, da vida e do existir. Isso basta, isso preenche e pronto. Até um passo antes de sair daquela nascente, era simplesmente assim. Contemplava todo o viver, toda a vida, em toda a cadeia e evolução o tempo todo. E para uma certa espécie, a ela sim, na busca do existir, do viver, da vida em si, com muito custo, com muito sofrimento, não tinha jeito. Então, ela construiu bioquimicamente um mecanismo fantástico para aquilo pudesse sobreviver. O mecanismo que permite a ela passar a experiência, parar a experiência, avaliar, buscar outras experiências com todos os sentidos já vividos e construir um novo ambiente existencial. Fantástico, fabuloso. Estava garantido ali e a partir dali que aquela espécie iria seguir em frente. E isso é o que mais se precisa. Então, naquele momento, naquele exato momento, ali, um passo depois do nascimento daquela nascente, então, ali, há sim uma bifurcação histórica, existencial, uma divisão, uma cisão. De um lado, segue o viver, a vida, o existir, carregando toda a memória celular dos atributos essenciais que cabe a ela executar e pronto em qualquer momento. Esse viver, esse existir, essa sua vida persiste, como persiste, eternamente vinculada à eternidade existencial, divinamente acolhida e oferecida ali. Enfim, a vida é eterna. A capacidade de se antecipar ao perigo, de ir a todo custo em busca de vitalidade e simplesmente fazer tudo isso e descansar e repetir eternamente. Esse é a vida. Não dá para ela ser sua vida, porque quando ela é sua vida, ela se afasta daquilo que ela é, divinamente. A vida, o viver, o existir e pronto. Isso basta, isso sacia. Isso garante a eternidade o tempo todo. Isso é você. Esse é algo real, incontestável, mas do outro lado, na outra ponta dessa bifurcação, lá está a construção, o início da construção do caminho profundo daquilo que eu chamo a minha vida. A partir dali, não tem jeito. E sem trejeitos, não importa.
É hora de você começar a desenhar, redesenhar sensorialmente, tirar do ambiente existencial a construção dos recursos, das capacidades, das habilidades funcionais existenciais para você se encaixar, para você pertencer a esse mundo, esse caminho profundo. Aqui, nessa divisão, é sim as narrativas essenciais percebidas, construídas pela tua mente, pelo teu cérebro, desenhando o mundo possível para você. E isso é tirado, espelhado, neurobioquimicamente, das reações dos outros seres grupais desse ambiente. Não é nem o que é falado, o que é ensinado, é como e de que maneira os seres desse grupo pensante agem, reagem, sentem, consciente ou inconscientemente, em relação ao mundo. Aqui é a grande decisão. E passo a passo, antes mesmo dos primeiros passos, e tão ágil e rápido, quando você levantou, correu, andou, pulou e saltou, segue o tempo todo a função existencial. Explora todo o ambiente, rastreia em todos os níveis da percepção o predador possível e constrói um mecanismo, uma resposta essencial de antecipar-se a ele o tempo todo, de adaptar-se. Então, cada vez mais e mais, urge que essa habilidade, que essa capacidade real se amplie ao máximo para oferecer condições para que, no outro ponto, na outra linha, o teu instinto, o teu viver, o teu existir, se sinta contemplado pela proteção maior, pela maternidade maior possível, pela mãe intransferível, a nascente maior de todas as nascentes, que é o conhecimento, a percepção de como transitar sobre o ambiente. E em toda a cadeia evolutiva dos outros seres vivos, rapidamente, ao aflorar do ventre da nascente, em pouco tempo, trazendo a memória celular, aquele ser vivo vai se movimentar, vai ter experiências e experiências organizados no sistema nervoso dele, vai se apossar do conhecimento palmo a palmo do território onde a vida acontece e vai natural, espontaneamente e de uma maneira ágil, reativa, forte, simplesmente fazer o que tem que fazer na hora exata de fazer e pronto. Isso é a expertise de 4,5 bilhões de anos de existência. Isso é tudo aquilo que você traz e vem paralelamente sobreviver a partir agora da proteção da sua parte consciente, do seu caminho profundo. Então, esse é, sem dúvida nenhuma, a base essencial. Um cérebro, um sistema nervoso, é preciso que ele vasculhe com todos os sentidos, que ele se antecipe, que ele aprenda cada vez mais a conhecer o ambiente onde o existir, o viver, a vida possa transitar. Nessa divisão, com a vida desenhada, com a vida construída, há uma ânsia desde cedo, de alguma maneira, para que o teu estrutura existencial, que a sua vida não se submeta àquilo que é a minha vida, que o viver em você, que a vida em você possa transitar livremente para você, o seu caminho profundo, consciente, conhecedor desse território, oferecer a base concreta, real, o tempo, a continuidade da eternidade da vida. Experiências virão nesse caminhar, nessas descobertas. Membranas celulares estarão o tempo todo avaliando o ambiente onde a vida acontece. Mas qual é o ambiente real disso que você chama minha vida? É o ambiente onde a consciência
precisa e como precisa se descobrir potente e capaz de transitar. É preciso conhecer e conhecer, vasculhar, sair do quadro a quadro e tornar panorâmica essa experiência. Quando a capacidade lógica de pensar, avaliar, levantar informações em todos os sentidos, vasculhar mais infinitas possibilidades de informação, ampliar cada vez mais, de uma maneira panorâmica, esse território onde a vida acontece. Então, ela se torna apta a integrar-se com o viver e pronto. Dado a evolução dos recursos naturais, cada vez maiores e amplos de comunicação instantânea, onde cada vez mais aquilo que eu chamo a minha vida vai sendo publicado, vai sendo tomando público, vai virando experiências universais para todo mundo. A luta do meu eu, da minha vida, que eu chamo minha vida, mudou de perspectiva. As informações são rápidas, a inteligência artificial oferece condições mais ricas de você desmistificar tanta coisa. Te torna cada vez mais, sim, enquanto ser pensante, algo que está envolvido em experiências absolutamente comuns, repetitivas para tudo. Para todos. Então, o ambiente existencial. E qual é o ambiente existencial? É o outro. Mas no pensamento, antecipar-se ao perigo, que cabe ao seu instinto existencial, cabe ao seu viver, se torna muito mais complexo, porque o outro é exatamente o que se passa no interior do outro. Qual o grau de agressão ou de aceitação que o outro, enquanto ambiente, tem para você? E a parte consciente, assustada, ela se afasta, se priva de tantas experiências e reduz esse modelo do mundo a convicções, a narrativas internas construídas de que aquilo é só aquilo. Aquilo era aquilo desde antes de eu saber que aquilo era aquilo. Copiar e colar, muito antes dessa coisa tão presente nos mundos de hoje, copiar e colar foi o que a minha vida sempre fez. Copia, cola, repete. E nunca descobre, nunca aprende. E o viver em você, sufocada, tudo isso, acaba reagindo do jeito que a evolução ensinou para ele há 4 bilhões de anos. Ele se prepara, reage, porque ali tem um predador. Não tem um perigo, não. É um predador real, concreto. Porque a tua estrutura existencial, ela não codifica necessidades, diferenças e conceitos. Ela vai pela experiência da impotência de transitar no ambiente. Então, aí você tem tanta coisa. Esse caminho profundo, nessa bifurcação, vai seguindo, trombando na vida. Experiências traumáticas, quando sempre você descobre, e microtraumáticas o tempo todo, quando você descobre a cada instante que você, enfim, foi surpreendido, tudo aquilo que o seu sistema, sem nem saber que sabia, se acreditava possuidor de conhecimentos e recursos, e aquilo vem e a parte consciente paralisa, se congela, traumatiza. Então o teu instinto existencial se prepara bioquimicamente para evitar isso a qualquer custo. Gera ansiedade, gera depressão, gera o pânico. E aí o grande impasse. Convencer o teu caminho profundo, construído conscientemente naquilo que é a minha vida, convencer que isso é isso, não é o problema. A questão é que cada vez mais, acreditado nisso, ele não se propõe a experiências existenciais. O aprendizado do viver pressupõe inevitável convívio com a experiência. A experiência determina a descoberta de recursos e a ampliação do conhecimento do território onde a vida acontece. Então, esse é o teu caminho profundo. E você está convidado mesmo, a participar, a envolver-se de uma maneira seletiva. E pronto, o Dr. Bispo vai, a partir desse domingo, nos próximos 5 domingos,
das 3 horas até às 5 horas, oferecer a você online, mas presta atenção, oferecer online para você, no máximo 6 pessoas, para que ele possa conhecer, entender e empurrar você a descobrir de fato, de vez, saindo da teoria, do conceito, do preconceito, a posse real, a integração, de ampliar o ambiente para que o teu viver aflore livremente. Na verdade, é hora de mais vida, mais viver, mais existir e cada vez menos, muito menos, essa coisa que a gente bate no peito e fala, minha vida. Então, você entra em contato pelo WhatsApp 11 950 21 22 34 e deixa só a mensagem, Dr. Bispo, e nós vamos organizar as pessoas numa sequência e dizer o momento exato, se é nesse domingo, se é no próximo ou não. Mas lembre-se, não é uma live comum e genérica que é muito boa, não. É exclusivamente para 6 pessoas identificadas, percebidas e que têm realmente a necessidade que urge de curar-se, de descobrir-se a cura. É o início do aprendizado, da descoberta. É o início da percepção mais ampla, geral, que integra todo esse conjunto divino, existencial e pronto. Enfim, desse jeito, repetindo, você deixa o WhatsApp no 11 950 21 22 34. Rabisque, grave, para você na sua mente. 11 950 21 22 34. Escreva lá, Dr. Bispo, e ainda hoje você terá o nosso retorno e comunicando a você o momento exato que você vai se envolver com essa experiência. O objetivo dessa experiência é única. No meu retorno à Rádio Mundial, depois de tantos anos, há um objetivo mais amplo, geral, para que meu programa, para aquilo que eu ofereço, seja um condutor natural de mudanças e transformações profundas para as pessoas. E claro, numa linguagem onde está sempre embutido e presente a capacidade de alterar percepções, de construir seguidas alterações profundas de consciência para que, enfim, o viver, a sua vida, possa transitar livremente em conluio com aquilo que você aprendeu chamar de minha vida. Pense nisso, guarde isso com você. Então, é assim, você entra no WhatsApp 11 950 21 22. Na verdade, através dele, você manda a mensagem. Dr. Bispo, e o teu lugar vai estar reservado. 2 horas e meia, de uma maneira personalizada, com no máximo 6 pessoas. Você vai desfrutar do entendimento, da descoberta, muito além de tudo que você leu, aprendeu e discutiu. E até trabalhou em terapia. Enfim, é a teu respeito. É desse jeito. Há tantos e tantos anos, durante mais de 30, 40 anos, estudando, pesquisando, descobrindo e construindo um jeito de como a vida garante a vida, como a vida não abre mão do viver, apesar de você que se intitula Minha Vida. Enfim, é simples. A simplicidade está na relação direta do viver. É complexo, é difícil, porque a parte consciente, racional e lógica é capaz de construir uma infinidade de teorias, explicações justificativas e quase sempre para não sair do lugar. E é bom você descobrir, em meio a tantas transformações de comunicação, de tantas publicações daquilo que era considerado assustado na carcaça do meu interno, do meu eu,
em meio a tudo isso, aflora uma perspectiva presente agora. A tua estrutura existencial, ela aflora, ela explora a fantasia construída pela minha vida e oferecendo à minha vida, enfim, a ela descobrir-se, entender-se a partir do quê? Do suporte, da percepção, do meu viver, do meu existir, da minha vida. Simples. É simples, sim. Você manda o WhatsApp no 11 950 21 22 34 e registre ali, Dr. Bispo, e você será, ainda hoje, oferecido a você, determinado, o domingo que você vai participar dessa sessão mais ampla, mais total, do contato com existir, conviver, buscando a sintonia e a sincronia do crescimento, do aprendizado, daquilo que, enfim, se tornou tão pequeno, que eu chamo a minha vida. Isso, Jean. Vou seguir em frente, sim. Está chegando a hora. O Jean é um velho companheiro de jornadas de tantos anos. Ele é velho na jornada e jovem para ser olhado, mas uma jornada aqui acompanhando e dando retaguarda para o programa Caminho Profundo. Daqui uma semana, nesse mesmo dia e horário, juntos outra vez. E você vai ouvir sempre de certo jeito. Bom dia mesmo.